Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, em que Tu nos permite, ó Deus, estar nesse lugar, Senhor, para mais uma vez unidos e reunidos, ó Deus, em Teu santo nome, meditarmos um pouco sobre a Tua palavra, estudarmos, ó Deus, a Tua palavra. E agora, Senhor, nós nos encontramos com o grande desafio de apresentar, ó Deus, o livro de Apocalipse. Te pedimos que ao longo, ó Deus, dessa empreitada que nós iniciamos nesse dia, Senhor, o Senhor possa nos auxiliar com o Teu Espírito, com o ânimo, com a força necessária, com o entendimento, com a unção do Teu Espírito, ó Deus, a fim de que possamos tratar o texto bíblico com responsabilidade, a fim de que possamos, ó Deus, apresentar, ó Deus, as conclusões de nossa pesquisa, de nosso estudo, de nossa devoção diante do Senhor em oração, na busca de compreensão desse texto para a Tua igreja e de forma, Deus, que a Tua igreja possa, Senhor, ser edificada, ser animada, Senhor, ter as suas forças e a sua esperança revigorada, Senhor, ao perceber, ó Deus, os tesouros que se encontram nesse livro tão belo. Nós te pedimos isso, Senhor, confiando no Teu Espírito, confiando no nome de Jesus, no sacrifício e na graça bendita que o Senhor disponibiliza para os Teus santos. Nós te agradecemos por isso. Amém. Amém? Irmãos, como eu disse, nós vamos aqui dar início a essa grande empreitada que é estudar o livro de Apocalipse, começando hoje, né? Você vai ver que a data do slide aí está, se eu não me engano, para o dia 26, que foi quando eu comecei a estruturar os slides, colocar os slides, né, depois desse estudo, começar a colocar os slides em posição para apresentação. E aí eu quero já de antemão pedir paciência a você que, primeiro, a você que estava, de certa forma, um pouco ansioso ou ansiosa para que a gente começasse o estudo de Apocalipse. Então, quero pedir para você ter calma e paciência nesse primeiro momento, porque nós não vamos adentrar de imediato no texto de Apocalipse. Então, nós não vamos iniciar já adentrando no primeiro capítulo e seguindo como nós fazemos. Nós vamos fazer uma introdução. E essa introdução ela é extremamente necessária, porque é através dela que você vai ter uma percepção, uma melhor compreensão do conteúdo que está no livro de Apocalipse. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Escute, se você está disperso aqui ainda, eu quero que você tente se concentrar agora. Por quê? Porque o seu entendimento das coisas que nós vamos abordar no livro de Apocalipse, daqui para frente, vai depender de sua compreensão desse momento introdutório. Desse primeiro momento, onde nós vamos falar sobre questões de autoria, onde nós vamos falar sobre questões de conteúdo histórico, onde nós vamos falar de datas, contexto sociopolítico que estava acontecendo ali. Ah, pastor, precisa disso? Precisa, porque nós não conseguimos compreender a mensagem de um livro, de um texto, de forma apropriada se a gente não entender para que público esse texto foi escrito e que tempo esse texto foi escrito. Como a gente tem aqui estudado nas segundas-feiras, junto com um grupo de homens aqui, nós temos estudado um pouco sobre pregação expositiva, e um dos pontos que nós estamos estudando, que foi o que estudamos segunda-feira, terça, na realidade, perdão. Na terça-feira, foi a questão de uma abordagem histórico-crítica para um texto bíblico. Então, eu preciso conhecer o texto na fonte e para o público-alvo para o qual foi escrito, a fim de que eu possa entender sua mensagem. Então, o primeiro momento você que está ansiosa para começar a estudar o livro de Apocalipse, aquieta teu coração um pouquinho, porque nós vamos chegar lá. Se atém agora a esse momento. E você que não estava muito interessado, nem muito animado a estudar o livro de Apocalipse, dizer, tem tantos outros livros a gente estudar, eu queria estudar outra coisa, não queria estudar o livro de Apocalipse. E aí você diz, ainda vai, eu já não queria estudar Apocalipse, ainda vai começar com introdução, não vai nem entrar no texto bíblico. Calma,
Quieta teu coração. Vou te dizer, quando você começar a estudar o livro de Apocalipse, você vai ter uma outra percepção sobre o livro. Você vai encher seu coração de esperança e você vai ver, como nós vamos falar um pouco mais para frente, que o livro de Apocalipse ele é um livro que, como diz alguns comentaristas, ele é um discurso de honra. É um discurso que João prepara, dentre muitas coisas, o livro de Apocalipse é um discurso de honra que incentiva os crentes que estão ali passando toda a tribulação, toda a perseguição dentro de um contexto histórico de opressão do contexto do Império Romano, a terem hombridade, a terem, firmeza na sua fé, esperança no Senhor, convicção no Senhor, não se dobrar diante das propostas e da pressão daquele império, de toda aquela situação. Então, assim, é um discurso de honra, onde o apóstolo João, ele apresenta esses homens valorosos, essa nação santa, esse povo escolhido pelo Senhor, que recebe as honras do Senhor pela sua fidelidade, pela sua perseverança. Amém? Então, para todos os efeitos, tanto você que estava ansioso para começar, como você que não estava muito disposta a começar a leitura, vai ser benéfico para a vida da igreja. Amém? Então vamos dar início, né? A primeira imagem aí eu procurei uma imagem que mais ou menos se ajustasse ao tema do Apocalipse, né? Com a ideia que nós temos, né, de fim e tal, uma coisa, né? Então, estudos introdutórios de Apocalipse. Então, lembrando, esse primeiro momento é uma introdução. E repito, é uma introdução, não preciso prestar muita atenção. Não. Se você não prestar atenção aqui, quando a gente estiver trabalhando conceitos lá na frente sobre algumas passagens, sobre algumas visões, sobre algumas profecias, você não vai entender, porque você não compreendeu o que a gente quis abordar aqui na introdução, ok? Então, do que é que nós vamos tratar hoje? Especificamente, eu acredito que a gente consiga chegar a cumprir esse cronograma que eu estabeleci para hoje. Nós vamos ver elementos básicos. E o que seriam esses elementos básicos? Nós vamos ver a questão da autoria. Quem escreveu o livro de João? Ou quem escreveu o livro de Apocalipse? Quem é João? Não, João, beleza. Está lá, o texto bíblico faz a referência, se eu não me engano, faz pelo menos 4 referências ao nome de João. Mas que João? João era um nome muito comum. Quem era esse João? Então, a gente vai pensar um pouco sobre a autoria, né? Outra coisa que nós vamos ver é a data. E a gente vai ver que tem uma confusão sobre a data. E por que tem essa confusão sobre a data? Uma outra coisa, e aí você pode perguntar, pastor, por que é importante saber a data de inscrição de um livro? Por que eu preciso saber qual foi a data que esse livro foi escrito? Irmão, vários motivos. Primeiro, quanto mais próximo de Jesus esse livro, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, esse livro foi escrito, mais veracidade, mais confiabilidade esse livro vai ter. Segundo, por que é importante saber a autoria? Porque se esse livro foi escrito por um apóstolo ou por qualquer outro indivíduo, pesa a autoridade que aquele indivíduo tem dentro do ciclo teológico, dentro do ciclo apostólico da cristandade. Por que é importante saber a data? Porque saber a data vai me indicar também o contexto histórico que estava acontecendo. Quem era o imperador ali? Quais eram as coisas que estavam acontecendo? Então é importante saber isso. Em terceiro, nós vamos falar um pouco sobre estilo literário. Qual é o estilo literário de Apocalipse? De que se trata? É um livro de revelações? É um livro histórico? É um livro de profecias? Qual é o estilo literário? É uma parábola? Porque tem muitas visões, tem muitos símbolos. Então, de que é que é um livro mitológico? Qual é o estilo literário desse livro? Saber o estilo literário de um livro é importante para quê? É importante para a gente poder, de forma acertada, interpretar a sua mensagem. Eu não posso interpretar uma poesia como se interpreta uma narrativa, uma história. Eu não posso interpretar uma narrativa histórica como se interpreta uma poesia, um cântico. Entendeu? Então, cada estilo literário tem uma maneira e uma forma de ser entendido. Ok? Então, por isso a gente tem que entender qual é o estilo literário do livro. Qual era a situação histórica e quais são os métodos utilizados
para interpretar o livro de Apocalipse. Então, nós temos esses 5 propostas para compreendermos hoje. Amém? Estudo primeiro, né, da introdução. E aí, falar um pouco sobre a autoria. Quem é que pode aí abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1? Vou pedir aí para o Kelps abrir em Apocalipse, capítulo de número 1. Na realidade, vamos abrir todos. Capítulo de número 1 de Apocalipse. Diz assim, ó, os versos 1, diz: Carta às igrejas da Ásia, né? Aí ele vai aqui e diz: revelação de Jesus Cristo, Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos. Algumas traduções já colocam o nome de João aqui. Qual é a tradução que já coloca? A sua já coloca? Pronto. A sua também, Socorro? Já coloca. Então, assim, ó, então no primeiro verso aí você já vê a identificação do nome de alguém que está escrevendo esse livro, né? Mas presta atenção, como é que ele diz? Ó, revelação de Jesus Cristo. Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio de seu anjo, enviando ao seu servo João, o qual atestou tudo quanto viu, como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, você vê já aqui no verso 1 ou no verso 2, dependendo da sua tradução, já a indicação do nome de João, como aquele que está escrevendo o livro. Quando você vai para o verso 4, ele diz: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, o verso 4 já aponta, né, para o nome novamente de João. Você vai agora para o capítulo de número 20. Diz assim, ó, 22:8. Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular destas coisas. Então, a primeira coisa é, o texto, a evidência interna, o texto bíblico, apresenta aí pelo menos 3 ou 4 referências de um homem chamado João, que é o autor, e se ele não é o autor, pelo menos ele é a testemunha que viu as coisas que estão descritas no livro. E aí isso é uma informação interessante, que nós devemos possuir, é que nem sempre o nome da pessoa que está no livro é aquele que escreveu, porque existia a prática comum da pessoa que citava o texto, citava a informação e alguém escrevia, né? Tinha ali um servo, um companheiro, que às vezes tinha o hábito, vivia da prática da escrita, da cópia dos livros, e ele copiava o texto bíblico. Então, o que importa é que a pessoa que viu, que recebeu o testemunho, é um homem chamado João. E aí, existem algumas teorias sobre esse João. Quem seria esse João? Esse João pode ter sido um presbítero, porque o texto bíblico também afirma, de Apocalipse, que ele é identificado como um presbítero. Então, pode ser que esse João seja um presbítero na igreja ou naquela região da Ásia, aonde esse texto é direcionado. Pode ser que esse João seja um João que também é descrito e que é conhecido naquela região como um profeta, que tinha um ministério muito vigoroso entre aquela região. Então, existem essas divergências de pensamento sobre o real autor do livro de Apocalipse. Entretanto, irmãos, se a gente levar em consideração que, como eu disse aqui, né, apontando quem é esse João, se a gente levar em consideração a tradição e muitas coisas da igreja, lógico, nós temos como única regra de fé as Escrituras. As Escrituras é aquilo que baliza a nossa fé. Entretanto, existe uma tradição cristã que se desenvolveu ao longo dos séculos. E
em alguns momentos, essa tradição, quando ela é colocada debaixo da autoridade, não acima das Escrituras, mas debaixo da autoridade das Escrituras, quando essa tradição ela serve para esclarecer e apontar algumas informações, trazer à luz algum entendimento sobre o que as Escrituras diz, aí essa tradição ela pode ser válida. Não quando ela se coloca acima das Escrituras para definir o que as Escrituras dizem. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo afirmar. Amém? Ficou claro? Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque os nossos amigos de um outro segmento religioso, conhecido como catolicismo romano, um dos tripés de sua teologia é que a tradição ela é superior de alguma maneira, de alguma forma, no entendimento deles, das Escrituras. Porque no entendimento deles, as Escrituras, elas só vieram a existir, só vieram a ser compiladas, só vieram a ser preservadas, porque a tradição da igreja assim identificou os livros canônicos e preservou esses livros. Então, no entendimento dos católicos, a tradição ela é superior às Escrituras. Está dando para entender? Mas nós não entendemos assim. Nós entendemos que a tradição ela está debaixo, ela é subjugada pela autoridade das Escrituras. E ela tem validade, mas apenas quando ela se mostra hábil para esclarecer ou para apontar alguma coisa de verdade, de edificação para as Escrituras. Está dando para entender? Então, se nós levarmos em consideração a tradição, seguindo a tradição da igreja, desde muito cedo, irmãos, desde muito cedo, o apóstolo João, ele é reconhecido como o escritor do livro. E aí, quem é que faz o reconhecimento, dentro da tradição, que João é o autor, João o apóstolo, João, aquele que era um dos 12, João, aquele que deitou a sua cabeça no peito de Jesus, lá na última ceia, esse homem que foi pastor na igreja de Éfeso, que estava naquela região da Ásia, provavelmente, ou com quase 100% de certeza, é o escritor do livro de Apocalipse, esse João, amém? Até por causa da sua idade, ok? E a gente vai ver isso, porque dependendo da data, nós podemos fazer a afirmação de que é João, amém? Seguindo, então, estabelecido aqui o primeiro ponto, quem é o autor, o escritor, ou a pessoa que viu as visões que estão descritas no livro de Apocalipse? João, o apóstolo. Segundo o quê? Segundo a narrativa da tradição cristã, que desde muito cedo nos aponta que foi João. E aí, quem é essa tradição? Quem são esses responsáveis pela tradição cristã? Primeiro, nós temos aí um cara chamado Irineu. Quem foi Irineu? Irineu é um dos pais da igreja. O que é um pai da igreja? Um pai da igreja é reconhecido, recebe esse nome por ele ser discípulo dos discípulos. Está dando para entender? Então, Jesus tem seus apóstolos. Os apóstolos tiveram discípulos. Esses discípulos, eles são reconhecidos como os pais da igreja, certo? E os discípulos desses discípulos ainda fazem parte desse ciclo de pais da igreja. Então, eles são reconhecidos, eles têm autoridade. Por que eles têm autoridade? Porque eles aprenderam aos pés dos discípulos, ok? E esse cara aqui, chamado Irineu, ele foi bispo na cidade de Lyon. Aonde é que fica a cidade de Lyon? A cidade de Lyon fica numa região da Europa chamada Gaia, ou Gália, na realidade. E o que é a Gália? A Gália, a antiga Gália, hoje é o que nós conhecemos como a França, certo? Então, esse cara aqui, ele foi bispo, nos primeiros momentos da história do cristianismo na França, mais ou menos no início do 2º século. Ora, presta atenção, o primeiro século ele vai até o ano 100, lógico, começando do ano 1º até o ano 100. Só que Jesus vive até o ano que ano? Começando do ano 1º com o nascimento de Jesus. Tá, essa questão de datas ela é um pouco relativa. Isso aqui é só para a gente ter uma base.
certo? Uma base. Não é uma coisa certa. Uma diferença de 2 anos, de 3 anos, uma diferença de 5 anos diante de um século é nada, ok? E diante de uma realidade de mais de 2.000 anos, é nada, aí é que não é nada mesmo. Então Jesus vive até 33, certo? E aí de 33 até o ano 100, que é a virada para o segundo século, a gente tem 67 anos. Então, vamos colocar que Irineu esteja ali na virada do primeiro século. Ele já nasceu no primeiro século. E ele está desenvolvendo o seu ministério na Gália como bispo no início do segundo século. Está dando para entender? Então, assim, a distância de Irineu para Jesus é muito pequena. É só de uma geração. Então, ele foi discípulo de algum dos discípulos de Jesus. Ok? Se a gente fizer uma pesquisazinha rápida no Google aí, ou num livro qualquer de história da igreja, vai identificar, vai mostrar para você de quem é que Irineu é discípulo. Aonde foi que ele conheceu a Cristo? Por quem? Ok? Então, o que é que Irineu dizia a respeito de Apocalipse? Qual é o testemunho de Irineu? Ele diz o seguinte, referindo-se a Apocalipse. Esse livro ele surgiu faz não muito tempo, perto do fim do reinado de Dominiciano. E aí você precisa gravar esse nome aí, Dominiciano, que vai ser importante para a gente entender o período e a data em que foi escrito o livro, tá certo? Então, Irineu está dizendo que o livro de Apocalipse, ele surge, ele começa a ter circulação, né, na comunidade cristã no início do segundo século, certo? Outros pais da igreja também, como Justino Mártir, Tertuliano e Clemente de Alexandria, também reconheciam João o apóstolo como o escritor de Apocalipse. Então, nós temos aqui duas fontes de autoridade e de testamento ou de atestamento sobre a autoria do apóstolo João, né, como o escritor do livro de Apocalipse. Primeiro, as evidências internas. Quais são as evidências internas? O próprio texto diz que um homem chamado João, que vivia ali na região da Ásia, ele foi o responsável pelas visões, ok? E é reconhecido que João o apóstolo foi pastor na região da Ásia por muito tempo. Então, isso é uma evidência interna das Escrituras. E uma evidência externa é esse contexto histórico de que João foi pastor na região da Ásia Menor e que os discípulos dos discípulos, ou reconhecidos como pais da igreja, declararam que esse livro ele foi escrito, ele começou a ser circulado mais ou menos no período onde esse João, que é o apóstolo, estava pastoreando na região da Ásia Menor. Ok? Ficou entendido isso? Então você tem aí duas referências a respeito da autenticidade do livro sob a pena de João o apóstolo. Seguindo, nós vamos falar um pouco agora sobre a data da escrita desse livro. Qual foi a data? Existe muita discussão sobre a data em que Apocalipse foi escrito. E essa confusão se deve especialmente por 2 fatores. Quando você está lendo o livro de Apocalipse, você vai se deparar com informações sobre, primeiro, sobre uma espécie de um culto, certo? Um culto que está sendo exigido da população, das pessoas que estão ali. E o apóstolo João, ao escrever o livro de Apocalipse, ele transforma a realidade do culto ao imperador numa imagem de um culto à besta. Ele faz uma espécie de simbolismo de uma realidade que está sendo exercida e cobrada da população daquele século, de terem que adorar a um homem, ao imperador, certo? E ele transforma isso num símbolo, numa imagem de pessoas que são exigidas a adorar uma besta. Então, entender o período histórico em que essa adoração era exigida, ou seja, a adoração do culto, ou o culto ao imperador, quando isso está de forma estabelecida e fortemente sendo
experimentada dentro daquela sociedade, nos ajudará a definir mais ou menos a data em que o livro foi escrito. Então, esse é um dos primeiros problemas, certo? A gente precisa entender quando este culto ao imperador foi estabelecido e em quais momentos esse culto ao imperador ele foi mais fortemente exigido pela nação, pela população, pelo império, para que os seus súditos assim o fizessem. E a segunda dificuldade é a perseguição como consequência lógica dos cristãos de se negarem a reconhecer César como divino. O culto ao imperador foi estabelecido e ele começa a ser exigido, porque o culto ao imperador já existe já desde o princípio da ideia de um imperador dentro de Roma. Então a ideia de que o imperador ele é uma imagem, um representante de Deus na terra, isso já era comum. Mas até determinado período da história, esse indivíduo ele não cobrava a adoração dos seus súditos. Certo? Então chegou um momento na história de Roma que esses imperadores eles começaram a se autoproclamar divinos e exigir que houvesse um culto direcionado a eles como representantes de Deus. Então entender o período que isso começa e o período que isso se estabelece faz nos identificar que quando João está escrevendo e falando de um culto à besta, a gente consegue entender que período é esse que João está falando. E quando a gente começa a perceber que dentro do império houve uma grande perseguição e uma perseguição generalizada sobre aqueles que resistiam à adoração ao império, a gente consegue definir, então, mais ou menos a data em que esse livro está sendo produzido e o contexto histórico em que ele está sendo produzido, ok? Passando. Alguma dúvida aqui? Vamos seguindo. Então, duas datas, certo? Elas são mais fortemente defendidas. A primeira delas é sobre o reinado de Nero, que vai de 54 a 68, certo? Então, se define que o livro de Apocalipse foi escrito nesse período, por quê? Porque nesse período houve uma perseguição contra os cristãos. E que perseguição foi essa? Nero precisava ou queria, idealizava construir uma nova Roma, ou uma nova Roma. Fez um projeto, uma ideia, e ele queria fazer isso. E ele tinha um impedimento dentro da política para fazer isso. Então o que é que Nero faz? Nero se aproveita já da indisposição que muitos cidadãos romanos tinham em relação aos cristãos, e ele põe fogo em um dos bairros de Roma, e esse fogo se alastra, né, e destrói uma grande parte de Roma. Quem estuda a história aqui vai lembrar desse momento da história, onde Roma tem um grande incêndio e é destruída, se eu não me engano, se não me falha a memória, mais de 14 bairros de Roma são destruídos pelo fogo. E aí o que é que acontece? Todo mundo sabia que quem tinha tocado o fogo tinha sido quem? Nero. Era patente, todo mundo sabia, foi Nero que tacou fogo. Só que Nero fez o quê? Nero criou uma estratégia e acusou os cristãos. E aí, a indisposição já dos cidadãos de Roma sobre o cristianismo influencia a opinião pública e conduz uma grande perseguição aos cristãos. E aí, o que é que acontece? Qual é a dificuldade de aceitar que é nesse período que Apocalipse está sendo escrito? Nesse período de 54 a 68, quando está havendo uma perseguição aos cristãos. Porque lembra, irmãos, dentro do livro de Apocalipse, uma das coisas fortes de representação no livro de Apocalipse é o quê? É a perseguição. Sim ou não? É a perseguição. Então, a perseguição é um dos pontos que aponta para a data da escrita do livro. Então, se
no ano de 54 a 68 foi feita uma perseguição aos cristãos, então é muito provável que Apocalipse tenha sido escrito nesse período. Só qual é a dificuldade? A dificuldade é que essa perseguição que foi realizada sobre os cristãos, ela não era uma perseguição generalizada em todo o império. Foi uma perseguição local. Ela não era uma perseguição que se expandiu para outras regiões. Ela era uma perseguição exclusivamente, pode-se dizer assim, local. Certo? Então, e a perseguição que nós observamos dentro do livro de Apocalipse, ela tem um caráter mais geral. Então, existe uma dificuldade para receber essa percepção de que a data do livro é 54 a 68. A outra data que é proposta é a do reinado de Dominiciano, que vai do ano 81 ao ano 96. E aí, irmãos, é mais ou menos nesse período de data, entre 80 e alguma coisa a 90, que João, o apóstolo, está na Ásia Menor, pastoreando uma das igrejas, aliás, pastoreando as igrejas daquela região. E é nesse período aí que ele é levado cativo, pode-se dizer assim, para a ilha de Pátimo, como uma perseguição promovida por Dominiciano, e ele vai cumprir uma pena na ilha de Pátimo, que é o cenário aonde o quê? Aonde o livro de Apocalipse é escrito. Ok? Então, mais ou menos por volta de 81 a 96, tempo esse em que já estava bem difundida a ideia de que se cultuava o imperador como um representante dos deuses na terra. Uma outra evidência de que é provável que o livro tenha sido escrito nesse período de 81 a 96, sob o império de Dominiciano, é a evidência de que havia uma perseguição generalizada e havia estabelecido já o culto ao imperador e a exigência do culto ao imperador. Então, Dominiciano é um dos imperadores que exige dos cidadãos do império que se cultue a ele. Ok? E aí esse é o pano de fundo adequado que o livro de Apocalipse nos apresenta. Uma perseguição generalizada dos cristãos e uma exigência de um poder político, de um poder econômico, social, que exige a adoração de uma besta. Ok? Passemos. Opa. Então, aceitando o testemunho dos pais da igreja, certo? Lá de Dominiciano, ou de Irineu, de Tertuliano, de Clemente de Alexandria, aceitando o testemunho desses homens e entendendo que o período de estabelecimento do culto ao imperador e uma perseguição generalizada aconteceu sobre o reinado de Dominiciano, nós podemos assim definir que a data de produção do livro de Apocalipse fica entre 81 a 96 depois de Cristo, ou seja, ainda no primeiro século esse livro é produzido. Então, aí vamos lá, de novo o professor de matemática aí, os dois que estão aí. Então, se você tem Jesus vivendo até 31 e você coloca aí até 96, a data limite, dá quantos anos? 60 e poucos anos. Então, a distância aí é mais ou menos essa do livro para a pessoa de Cristo. Amém? Então, o que foi que nós definimos aqui até agora? Nós definimos que a autoria do livro é o apóstolo João. E por que nós definimos isso, que é a autoria do apóstolo João? Porque existem evidências dentro do texto, evidências internas. O texto aponta para um homem chamado João, que conhecia a região da Ásia, o texto bíblico diz que ele era sofredor junto com os crentes da Ásia Menor, certo? Era perseguido junto com os crentes da Ásia Menor. Então ele era um homem que conhecia os crentes da Ásia Menor. Por quê? Por que ele conhecia? Porque ele escreve para os crentes, para as igrejas que estão ali na Ásia Menor, e ele fala de coisas
muito particulares de cada uma daquelas comunidades. As 7 igrejas, então ele fala especificamente de problemas e de contextos sociais que cada igreja estava vivendo. Então ele era um homem que tinha como é que eu posso dizer isso? Posso falar? Ele tinha um contato, um conhecimento, ele era conhecido e conhecia aquelas igrejas. E nós sabemos que o apóstolo João estava na Ásia Menor nessa época, pastoreando essas igrejas. Então, temos essas evidências. E a próxima evidência é a evidência externa. Qual é a evidência externa? São os testemunhos dos pais apostólicos do 2º século, que já falavam da existência do livro de Apocalipse no começo do 2º século. Ok? E nós também definimos a data. Qual é a data? A data é sob o império de Dominiciano, que está entre os anos 81 a 96. Por que isso? Porque o livro de Apocalipse fala com muita clareza sobre uma perseguição generalizada e sobre um culto à besta, coisa que é utilizada dentro do livro do Apocalipse como um símbolo das realidades vivenciadas pelos cidadãos cristãos que estão dentro do império, ou seja, uma exigência que estes cidadãos cristãos do Império Romano adorem o imperador, e por causa da resistência desses cristãos, eles são perseguidos. Amém? Claro isso? Passando para frente, nós vamos falar agora um pouco sobre a situação histórica, tá? Qual era a situação histórica desse livro? Nós vamos ver aqui 4 pontos importantes que estão em transição sempre na leitura do livro. E aí, você precisa entender isso aqui. Porque quando a gente estiver fazendo a leitura do texto, algumas passagens vão abordar essa dualidade. Qual dualidade? A dualidade da sinagoga versus a igreja. Então vai existir textos do Apocalipse utilizando simbolismos que o apóstolo João está tratando desse dualismo entre a sinagoga e a igreja. Por exemplo, uma das igrejas, João fala... Aliás, João não, o Senhor, né, que está no meio dos cartiçais, enviando a mensagem à igreja, ele fala sobre a sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás está onde? Ele diz, está ali, no meio da igreja. Então, você percebe, sinagoga é uma expressão judaica, certo? Então, você vê ali a dualidade no meio da igreja, certo? Ou no meio da comunidade, igreja e sinagoga. Né? Então, vai ter horas que a gente vai precisar entender e compreender que o texto está tratando das relações de tensão existente entre os judeus e a igreja. Deu para entender? Uma outra coisa, o texto vai falar um pouco sobre o cristão versus a sociedade pagã. Então, vai ter momentos no texto que o apóstolo João vai estar falando desse embate do cristão, dos ideais do cristão, da postura do cristão, sendo confrontado pelos ideais e a visão de mundo daquela sociedade pagã. E aí João faz o quê? João transforma essa realidade vivenciada pelos cristãos ali em um símbolo e manifesta isso trazendo uma mensagem simbólica dessa relação de conflito entre o cristão e o poder social, a pressão social que quer conduzir o cristão a ajustar as suas práticas, o seu entendimento ao paganismo. O terceiro embate é a hostilidade cristã em relação a Roma. Ou seja, o cristão olha para Roma e entende Roma como a sua inimiga. Então, alguns textos de Apocalipse são símbolos, né, são escritos simbólicos dessa relação que o cristão tem em relação a Roma. Ok? E em quarto, a dualidade entre ricos e pobres. Então, esse é o contexto histórico da produção
de onde sai o texto de Apocalipse, se eu não entender que existia uma tensão entre a igreja e a sinagoga, se eu não entender que existe uma tensão entre o cristianismo e a sociedade pagã, se eu não entender que existe uma hostilidade do cristão em relação a Roma, e se eu não entender que existe uma hostilidade, uma tensão entre os ricos e os pobres, que conduziu toda a produção literária e simbólica do livro de Apocalipse, eu não vou conseguir entender uma só passagem do livro de Apocalipse. Ok? Seguindo. O pano de fundo social e histórico é a luta contra a exploração econômica e o imperialismo cultural de Roma. Então, o que é que está por trás do livro de Apocalipse? Se a gente tirar todos os símbolos que estão ali expressos, todas aquelas imagens cinematográficas, né, que estão ali, se a gente tirar isso, o que é que fica? O que fica, o pano de fundo que fica é a luta contra a exploração econômica, imperialista e cultural de Roma. Então, os cristãos estão ali, certo? E eles estão lutando contra essa exploração que Roma faz para com os cristãos. Não só para com os cristãos, para com os cidadãos romanos, mas em especial para com o cristão, que é cidadão de um outro império, de um outro ambiente. Ok? Então o pano de fundo é isso, é essa luta. Os cristãos estão lutando para não serem explorados pelo poderio de Roma, ok? E explorados em todos os sentidos, economicamente, socialmente, espiritualmente, religiosamente, em todas as instâncias da vida. Amém? Apocalipse constrói um universo simbólico, onde os verdadeiros cristãos são representados como sacerdotes de Deus, que não se curvam diante ou debaixo da pressão romana, e se tornam governantes de Deus num reino futuro. Então, Apocalipse está tratando disso. Está tratando de forma simbólica, usando símbolos de uma verdadeira luta. Uma luta onde os cristãos, os chamados por Deus, eles são chamados para serem o quê? Para serem sacerdotes de Deus ali naquele lugar, ali naquela região, ali naquele lugar de depravação, de perversidade, de imperialismo, de domínio, de poder. Eles estão ali para ser sacerdotes do Senhor. E sendo sacerdotes do Senhor, resistirem, né, a toda a opressão que Roma pode exercer sobre as vidas dos homens, com a promessa de que, se eles forem fiéis nessa função sacerdotal sobre a terra, sobre o Império Romano, se eles forem sacerdotes genuínos do Senhor, o Senhor lhes daria um futuro, um reino e um futuro garantido. Um futuro de paz, um futuro onde eles experimentariam a presença genuína e verdadeira do Senhor. Apocalipse apresenta uma realidade que contrariava a realidade predominante no mundo romano. Uma esfera transcendente na qual o povo de Deus era parte de uma contracultura e se dispunha a sofrer por ela. Irmão, presta atenção. João está olhando para uma realidade social, histórica, econômica, política e imperialista. Amém? Então João ele está observando isso, ele está vendo isso. Então ele constrói o seu livro, ele recebe a visão do Senhor. E quando você vai para o texto bíblico, de Apocalipse, a gente vai adentrar um pouco mais nesse texto, só passar por cima aqui nesse momento, mas o livro começa com João tendo o quê? No dia do Senhor, o que ele tem? Achei-me em espírito, ele tem uma visão. E nessa visão, uma voz diz para ele fazer o quê? Vem para cá, vem aqui.
Então, João, ele sai desse ambiente, presta atenção. Então, João sai desse ambiente histórico, dessa perspectiva social imperialista, onde Roma é a dominante, onde Roma é a que oprime, onde Roma é aquela que domina, onde Roma é aquela que persegue, onde Roma é aquela que mata, onde Roma é aquela que ganha, onde Roma... E ele vai para um outro ambiente, um ambiente de onde? O ambiente dos céus. E passa a ver, na perspectiva do céu, como a história realmente é. Então, o livro está tratando de simbolismos. O João utiliza uma linguagem simbólica para as realidades da perspectiva do céu sobre a história. Então, existe um contexto social, histórico e político funcionando. E João, e todo mundo está olhando para essa perspectiva, todo mundo está vivenciando essa perspectiva histórica. E essa perspectiva histórica, social, ela é desesperadora, ela é desesperançosa. Por quê? Porque por mais que você seja fiel, por mais que você resista, por mais que você assuma a postura de ser sacerdote do Senhor numa nação ímpia, num império ímpio, eles estão sempre ganhando, eles estão sempre matando, eles estão sempre oprimindo, eles estão sempre expoliando aqueles que são fiéis ao Senhor. Então, de certa forma, essa perspectiva é desesperançosa para aquele que sofre. Então, João, ele é tomado da perspectiva humana, social e levado para as alturas, para do céu observar como a história é vista dos céus. E aí ele utiliza símbolos para apresentar como a visão dos céus é em relação à história. Dá dando para compreender, irmãos? A igreja, ela é chamada a manter a sua comunhão, certo? Esse termozinho é um termo em latim, mas que quer dizer comunhão. Ela é chamada a manter a sua comunhão aonde? No meio da pressão social e da alienação. Veja que eu acabei de dizer. O que está acontecendo dentro daquele período histórico? Perseguição, aflição, mas não só perseguição, não só aflição. Também está acontecendo ali um apelo à alienação. Aqui, as pessoas que estão vivenciando aquele império, elas se percam na fluidez daquilo e na beleza daquilo que é a pompa romana. Irmãos, as festividades litúrgicas de Roma eram coisas suntuosas. Os sacrifícios realizados nos templos de Roma eram coisas de chamar a atenção. Então, a população era convidada a uma alienação em relação à realidade espiritual de suas vidas. E nesse ambiente, a igreja ela é chamada a manter o quê? A sua comunhão. Ela é chamada a resistir à alienação que o império quer produzir nos corações humanos. Irmão, tem uma frase que é conhecida por todos: circo e pão. Você já ouviu essa expressão? Circo e pão? Nunca ouviu falar? O que significa circo e pão? Era uma atividade que Roma exercia nos períodos de jogos. Então, eles faziam os jogos, e o que eram os jogos? Eram as Olimpíadas, né? Ou então aquelas que a gente chama os gladiadores que estavam no Coliseu, as lutas do Coliseu, pronto. E aí o que acontecia? Nesse período, o que eles faziam? O que o imperador fazia? Juntava todo mundo, ou juntava aqueles que queriam participar ou assistir dessas festividades, e distribuía pão para o povo. Então, o povo ele era alienado nos jogos, na festividade e sendo alimentado por pão. E enquanto eles eram alienados com as festividades, por trás o imperador fazia o que queria e continuava oprimindo o povo. Deu para entender?
Não é muito diferente com o que acontece ainda hoje com alguns políticos e algum contexto político do nosso país ou de outros países, ou de alguns países. Pois não, Galéo? Não, algo só para reforçar é porque quando o Coliseu foi construído e a tática do pão e circo foi se intensificando por causa da construção do Coliseu, além das batalhas de gladiadores, as batalhas navais, que eles enchiam o Coliseu de água para simular isso, quando você saía das batalhas, você andava em volta do Coliseu, você achava pessoas que vendiam, por exemplo, pedaços de armadura e pedaços de espada, que se você não aproveitava pela batalha, você ainda podia sair de lá comprando alguma coisa, e isso só, além de fazer com que você ficasse alienado, você ainda contribuísse de alguma forma indiretamente para o Império. Ok, obrigado pela contribuição. Então, essa era a ideia, ou seja, a igreja ela era chamada, dentro desse contexto de alienação, dentro desse contexto de perseguição, de pressão social, a manter a sua comunhão, resistindo à tentação, preste atenção, irmão, manter a comunhão, resistindo à tentação de fazer concessões e de se adaptar à sociedade, se adaptar a uma cosmovisão e ter, diante dessa resistência, um novo conjunto de padrões. E esse novo conjunto de padrões que a igreja exercia, que a igreja prezava, que a igreja lutava para não abrir mão, era completamente divergente com o padrão que o império exigia. E aí, irmão, a igreja tinha que optar pela lealdade a Cristo, a lealdade a Cristo e a rejeição à sociedade, e por consequência sofrer por isso, ou alienar-se na proposta de um império que te roubava a comunhão com Cristo e uma percepção de uma nova vida. Então, isso aqui é o contexto histórico-social de onde sai o livro de Apocalipse. A mensagem de Apocalipse não pode ser entendida se nós não levarmos em consideração que João está escrevendo para homens e mulheres cristãos que estão tendo que manter a sua comunhão com Cristo, a sua comunhão uns com os outros diante de uma sociedade que lhes pressiona a abandonar a Cristo, que lhes pressiona a alienar-se da vida de comunhão e da vida de devoção a Cristo para juntar-se à percepção e à visão que eles possuíam de uma vida apenas para esse mundo. O livro de Apocalipse é um discurso de honra, como eu disse anteriormente no início, escrito para persuadir os leitores a reagir à pressão de se conformar a práticas pagãs, animando os fiéis a perseverar e alertando os fracos a não fazer concessão. Irmãos, o livro de Apocalipse, direcionado àquela primeira geração, incentivava os crentes que queriam fraquejar na sua fé a resistir. Diante do contexto social em que eles viviam, o livro vinha com um ânimo, com uma esperança. Assim também, irmãos, o livro de Apocalipse hoje ele pode ser um livro que pode animar a sua fé. Apesar de nós não vivermos num mundo, numa sociedade onde o contexto de perseguição é forte, acontece, pelo contrário, nós temos liberdade de expressão religiosa aqui, mas existe uma perseguição que ela não se estabelece com violência física, mas ela se estabelece como uma violência intelectual, como uma violência de conceitos, com uma deturpação da verdade do Evangelho, uma mentira que se veste, que se traveste, que se disfarça de verdade. E muitos cristãos têm se dobrado a esse tipo de engano, a esse tipo de mentira.
Então, o livro de Apocalipse pode ser, para você, uma redescoberta da sua fé para te animar, para nos animar, para animar a igreja a perceber o momento em que nós vivemos e a resistir de forma honrosa, né? De forma a recebermos honra do Senhor por resistirmos fielmente como sacerdotes no meio de uma sociedade ímpia, perversa e corrompida como a que nós vivemos hoje. Assim como os antigos que receberam essa carta foram honrados, foram nobres quando resistiram às pressões do império. Por fim, além de ser um livro de honra que incentivava os fracos a fortalecerem a sua fé, é preciso acrescentar que João também escreve para encorajar os cristãos perseguidos. Além de ser um livro que anima aquele que está fraco, também é um livro que anima aquele que passa perseguição. De modo que permaneçam fiéis, e para lhes prometer que Deus haveria de livrá-los ou de vindicá-los por todo o sofrimento que estavam sofrendo. Então o livro tem as promessas de um retorno futuro. Apesar do sofrimento vivenciado, apesar da pressão existente, apesar de toda a força contrária que vem sobre a nossa vida, que vem sobre a nossa perspectiva de fé, existe uma promessa para o futuro, de que o Senhor vindicará todos os nossos sofrimentos, todas as perseguições, todas as afrontas, todas as dificuldades, e que, por fim, nós reinaremos com Ele. Amém? Na próxima quarta, a gente vai passar para os métodos de interpretação, certo? Quais são os métodos de interpretação que existem das Escrituras? Só dando uma palhinha, aliás, de Apocalipse, só dando uma palhinha, tem pelo menos 4 métodos de interpretação. Um método que olha para Apocalipse como uma interpretação somente para o passado, um método que olha para a interpretação de Apocalipse somente para o futuro, um método de interpretação que olha para Apocalipse como um símbolo da história da igreja, e um método de interpretação que é um ideal, né? Uma interpretação que a gente chama de idealismo, ou seja, Apocalipse é apenas uma profecia ou um símbolo de uma profecia sobre a história da igreja ao longo dos séculos, né? Então, várias interpretações, e aí nós vamos definir aqui qual é a interpretação que nós aqui seguimos para analisar o livro de Apocalipse. Amém? Tem alguma pergunta? Por que existia essa tensão entre as sinagogas e as igrejas se Jesus era judeu e se o primeiro povo a aceitar o cristianismo foram os judeus? Pronto. Primeiro porque os judeus, você falou certo, Jesus ele era judeu, ok. Só que após a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, Jesus ficou sendo proclamado pela igreja como o quê? Como o Messias. E proclamar Jesus como o Messias era uma clara afirmação de que Jesus era o Filho de Deus. E o desenvolvimento da igreja foi se desenvolvendo, fazendo a afirmação de que Jesus era Deus, é Deus. E dentro da perspectiva judaica, Deus ele é o que a gente chama de um ser monárquico, ou seja, Deus é único, só pode existir um rei, só pode existir um Deus. Não pode existir duas pessoas, o entendimento é unitário em Deus, entendeu? O pensamento judeu é que Deus é unitário, ou seja, só existe um ser. Esse ser é o Deus Pai, criador de todas as coisas. Então Jesus, né, Jesus seria o Messias, um filho de Deus, mas não com a mesma essência do Pai. Ele não poderia ser Deus.
Entendeu? E quando a igreja afirma que Jesus é Deus, aí ela quebra esse princípio dos judeus e os judeus não aceitam. Por isso que havia a tensão disso, porque na perspectiva judaica, o cristianismo ele é idólatra. Por quê? Porque adora um outro Deus. Entendeu? Então, para o judeu também não existe Espírito Santo. Não. Não. É interessante porque na realidade, o Espírito Santo para os judeus, ele é uma força ativa de Deus, certo? O Espírito Santo, dentro da perspectiva judaica, é uma força ativa de Deus. É como se fosse uma expressão do poder de Deus, não um ser, certo? Dentro do cristianismo, o Espírito Santo ele é identificado como um ser. E por que ele é identificado como um ser? Porque vários textos bíblicos apontam o Espírito Santo como tendo vontade. Por exemplo, é o Espírito Santo que induz o apóstolo Paulo a ir pregar em determinado lugar. Entendeu? É o Espírito Santo que fala para Filipe se achegar até a carruagem do eunuco. Então, como é que uma força vai falar para uma pessoa? Entendeu? Vai dar direção para uma pessoa. Então, existem vários textos que fazem essa afirmação. Mas os judeus eles não entendem. Eles entendem que o Espírito Santo é uma força. Amém? Ok? Mais alguma pergunta aí? Amém. Vamos orar então. Passa o microfone aí para o Kelps. Kelps fazer a oração final. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, Senhor, por essa exposição maravilhosa, Senhor, de Apocalipse, compreendermos, Senhor, né, a sua gênese, propósito, e que serve para os dias de hoje, Senhor, que de uma certa forma a questão histórica, política, sempre perpassa, Senhor, por essa questão de opressão, nessa questão de adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço, ilumina, nos conduz para casa. Amém. Amém. Amém.